Hoje é o último dia da série Equilíbrio Emocional para Educadores. Você está no canal Investindo na Infância, de Carla Aguiar, pedagoga, especialista em psicopedagogia e musicoterapia. Nós vamos conversar hoje sobre a voz. Como que anda o uso da sua voz? Nós estamos em casa dando aula online, mas eu quero abordar o assunto de você na sala de aula com a criançada, né? Como que é o seu uso da voz? Você consegue equilibrar sua voz? Você tem que elevar o volume da sua voz? Às vezes você tem que gritar, porque senão ninguém te escuta. A garotada fala demais e você precisa dar continuidade à aula e de repente você bate no quadro ou na mesa para que eles possam te escutar, e com isso a gente também fica abalada emocionalmente. E aí, quero te contar duas histórias muito interessantes. Então, um tempo atrás, eu ainda dando aula como professora da educação infantil, eu estava percebendo que eu estava com uma respiração muito curta e a minha voz, eu ficava rouca de repente. E com isso eu fui procurar uma fonoaudióloga para me ajudar, porque eu estava assim com dificuldade na fala, e com o tempo ela foi passando alguns exercícios, e um dia eu estava indo para a escola com a voz normal e comecei a fazer os exercícios ainda pedalando, né, para aquecer a voz, para não chegar na sala e começar a cantar e a falar sem fazer um aquecimento vocal anteriormente. E as crianças estavam chegando e eu alegre, eu cantando. De repente, uma dessas crianças que estava chegando, e essa turma era uma turma assim com muita agressividade, quase 50% da turma em situação de muita violência dentro da sala de aula, agressiva, e pasme, crianças de 4 anos. E essa criança, por ser muito rejeitada pela família, ela não queria estar na escola, e era 7 e pouco da manhã que a gente recebia essas crianças, era uma creche. E essa criança pegou na frente da avó que levava ela na escola, jogou a cadeira longe, e na mesma hora eu fiquei rouca. Então a nossa voz, ela está muito ligada com a emoção. Então quando você está abalado emocionalmente, isso atinge direto a sua voz e você pode começar a desenvolver uma fenda, um calo, e isso vira te prejudicar muito e até virar um câncer. Então, professores, alerta! Observem vocês mesmos, porque vocês precisam cuidar de você. Cada um precisa cuidar de si. Se você, né, que usa o seu corpo, a sua voz como instrumento de trabalho, e você não se cuida, no final da carreira, em vez de você se divertir, em vez de você passear, você vai ficar em casa doente. Então vocês precisam estar antenados com relação a isso. E outra coisa, a gente tem muita mania de querer ser ouvido pelas crianças, e nisso você fala mais alto do que eles. Então eu quero te dar uma dica. Um dia eu estava indo numa sala dar um aviso para as crianças, porque nós estávamos promovendo um evento na praça, uma brincadeira com as crianças, uma contação de histórias, e nós estávamos avisando as crianças que estavam na escola próximo a essa praça. Então cheguei numa sala de aula para dar o recado,
A professora estava dentro da sala, as crianças estavam terminando uma atividade e eles estavam num alvoroço. E aí, quando eu olhei, eu conheci aquela professora e a gente se abraçou e se cumprimentou. E ela ia começar a falar alto para que as crianças ficassem quietas, para que elas pudessem me ouvir. Aí eu falei assim: não use a sua voz para acalmar as crianças. Eu peguei uma latinha que estava na cadeira de uma criança com alguns lápis, tirei os lápis, peguei a latinha e peguei o próprio lápis e comecei a dar o meu recado de forma rítmica. Atenção, criançada! Eu vim aqui para te dar um recado. E assim eu fui dando o meu recado. Imediatamente as crianças pararam de falar e estavam somente ali ouvindo o que eu estava falando. Dei todo o meu recado dessa forma e tchau! Abracei a professora e fui. E nisso todo mundo ficou em silêncio e a professora, eu percebi que ela foi reforçar aquilo que eu estava falando. Por que eu estou falando isso com vocês? Porque nós temos que criar estratégia para nos proteger. Se você muda a tonalidade de voz, se você usa uma pantomima, que é uma voz diferente para imitar um personagem, porque o professor é muito criativo e a sala de aula é um palco de teatro, se você tiver ideia e for criativa, você não precisa gritar para que os seus alunos te ouçam, porque quanto mais você grita, mais você agita eles e prejudica você mesmo, porque aí você vai ter que falar mais alto, falar mais alto, falar mais alto, e haja voz, e haja respiração, e haja pulmão, para você conseguir dar conta do seu recado. Então, nós precisamos usar a inteligência. Nós somos muito criativas, criativos, e você precisa, caiu, precisa usar a sua imaginação para criar estratégias, para dar conta daquela turma que em diversas turmas não é uma turma pequena, é uma turma grande, e você criar essas estratégias para proteger a sua voz, para proteger o seu emocional. Então, assim, estão gritando, estão falando muito alto, fica no silêncio e começa a cantar. Porque vai ter uma criança que vai falar: gente, a professora quer falar. E você continua cantando, e você continua cantando, que você vai acalmar eles. E você também pode usar uma melodia que você conhece, né, principalmente das melodias de música popular, música infantil, não atira o pau no gato, que eu nunca gosto de falar atira o pau no gato, mas você usar a melodia e improvisar uma canção. Eu estou aqui e eu quero trabalhar com vocês. Olha para mim, olha para mim, olha para mim, vamos trabalhar. Então, isso vai criar uma maneira da criança ficar na expectativa do que você vai inventar. E aí você continua a sua aula, tá bom? Fica essa dica. Espero que essa série tenha trazido alguma novidade para vocês. E nós vamos colocar outras séries com outros assuntos. Espero que você compartilhe. Antes de você fechar, dê o seu like, ative o sininho, compartilha com as pessoas, faça o seu comentário, porque o que foi bom para você pode ser bom para uma outra professora, principalmente aquela que você sabe que já estava com dificuldade emocional na sala de aula, que estava sem estratégia, que estava desanimada. Então manda para ela, tá bom? Tchau, até a próxima!